O bom pastor e os lobos. Jesus é o bom pastor, ele cuida de nós e deu a própria vida para nos salvar. Ele nos deu a palavra, os sacramentos para a nossa salvação e constituiu a Santa Igreja para nos mostrar o caminho e não deixar que seu rebanho se perdesse. Nesses tempos que são os últimos, Jesus nos deu o Papa, o último Papa, o Papa Bento XVI, para nos mostrar o caminho. Ele foi escolhido para essa difícil missão nesses tempos do Apocalipse, uma missão dura, com final previsto no último segredo de Fátima. Na sua eleição, o cardeal Ratzinger poderia não ter aceito a missão. Ele poderia ter dito não, se aposentado e voltado para a Alemanha, como na verdade eram os seus planos anteriores. No entanto, ele aceitou a missão que o Senhor lhe deu de guiar a Santa Igreja até Jesus, resguardando o rebanho do Senhor, que somos nós. Porém, os mercenários tomaram o poder da igreja. Eles não estão ali pelo rebanho, mas sim pelos seus próprios interesses. Liderados pelo falso profeta, os mercenários estão ali para entregar o rebanho nas mãos dos lobos, da nova ordem mundial, nas mãos do anticristo, que é filho do demônio. E já estão fazendo isso, levando o rebanho que os ouve diretamente para o inferno, onde também é o lugar deles. Quando tornaram a vida do nosso verdadeiro Papa um inferno, quando tornaram seu governo impossível, quando forçaram a sua renúncia sob ameaça de morte, ainda assim o Papa Bento XVI não desistiu. Num contragolpe histórico, ele deixou a administração, mas não renunciou ao munus apostólico, permanecendo como único e verdadeiro Papa, afastado sim, preso sim, mas ainda assim nosso líder espiritual que passou 7 anos nos mostrando o caminho. Sua voz ainda ecoa pelo mundo e o verdadeiro rebanho ouve cada vez mais a sua voz, que ecoa a voz do Senhor. Portanto, justamente por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos também seguir a voz do bom pastor. O bom pastor é Cristo Jesus. O bom pastor nos deixou, o nosso pastor Papa Bento XVI, e nós precisamos ser firmes na fé e seguir a voz do Senhor. O Papa Bento XVI nos ensinou muito. Hoje já não ouvimos mais a sua voz, mas temos vídeos e livros com o seu pensamento, com as suas palavras. Ele se esforçou, se esmerou, por exemplo, nas catequeses de quarta-feira, por resgatar os santos e santas que estavam sendo abandonados pela igreja, esquecidos por muitos do clero, fazendo assim que também, justamente, o seu rebanho esquecesse. E ele retomou isso, valorizou a missa em latim, valorizou a igreja doméstica, valorizou os leigos. Portanto, hoje nós temos fontes de água limpa para podermos beber, que são esses escritos dele. Mais que isso, nós temos todos os escritos dos santos e santas ao longo da história da igreja, ao longo dos 2000 anos para seguir. Então você não pode seguir o mundo. Você não pode seguir um mundo relativista. Você não pode seguir um mundo que simplesmente quer levar você para o anticristo. Você precisa sempre ler o Evangelho. E lendo o Evangelho perguntar para você mesmo, a cada trecho que você ler. Não adianta ler o Evangelho como se fosse um romance direto. É um trecho por dia. É uma meditação por dia. E aí então você lendo aquele trecho do Evangelho, você para e pensa, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Porque Jesus não veio ao mundo só para ser crucificado. Ele veio antes mostrar o caminho para nós, corrigir os rumos da igreja. Ali, aquelas pessoas que estavam à frente, justamente, dos judeus, os fariseus, os saduceus, tinham se perdido de Deus. Eles eram para mostrar para o mundo como era realmente a palavra do Senhor, quem era Deus, e não fizeram isso. Começaram a colocar tantas leis em cima de leis que distraíram o povo. E aí então o que aconteceu? Jesus veio ao mundo, Filho de Deus, feito homem, justamente para nos mostrar o caminho. Esse caminho está nos evangelhos. Então leia um trechinho do evangelho por dia e pergunte, eu estou cumprindo isso? Ou eu acho isso muito duro para a minha vida? Se você achar aquilo muito duro para a sua vida, se você achar que isso aí já foi, era antes, hoje em dia é diferente, você já está contaminado pela falsa igreja e pelo anticristo. Eu não culpo você, porque infelizmente foi isso mesmo que eles fizeram.
Eles fizeram esse trabalho de simplesmente não ensinar mais sobre o inferno, não ensinar mais sobre o céu, não ensinar mais sobre a justiça de Jesus. Falam só da misericórdia, uma misericórdia rascunhada, uma coisa que você pode tudo, mas isso não é verdade. O Senhor é misericordioso sim, mas é justo também e vai julgar os vivos e os mortos. Então é justamente por isso que a gente precisa ler o Evangelho e colocar em prática mais que isso. O Senhor chamou o Papa Bento XVI, mas chamou você. Você é chamado para continuar a igreja. Já que os lobos invadiram a igreja, os mercenários lá estão levando todos para o inferno, nós fomos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, nós, eu e vocês. Fomos chamados por nosso Senhor para nas nossas igrejas domésticas rezarmos muito. Rezarmos sim, mas também lermos o Evangelho. Lermos sim o Evangelho, mas colocarmos em prática. Mas não só isso. Nós também divulgarmos a verdadeira palavra de Deus, pregarmos a verdadeira palavra do Senhor, falarmos de Jesus, darmos testemunho justamente com a nossa vida, com os nossos atos, ações, mas também com nossas palavras. Você precisa falar de Jesus para as pessoas que você conhece. Você precisa colocar na internet, fazer essas pequenas pregações. Pega um trechinho, você lê um trechinho do Evangelho por dia, coloca na internet, nas suas redes sociais, compartilhe com as pessoas que conhecem você, para que a pessoa ouça, leia, de repente ela fala, olha só, essa palavra aqui tem tudo a ver com o que eu estou passando agora, é verdade. E o Senhor usa você como instrumento para tocar a vida das pessoas. Está na hora de mais que discípulos nós passarmos a ser apóstolos. Os discípulos aprenderam, depois se tornaram apóstolos para pregar, para falar, para levar a boa nova do reino de Deus para os outros. Nós temos que fazer isso. Se prepare, meu irmão, minha irmã. As pessoas ainda irão atrás dos sacramentos na sua casa, na sua igreja doméstica. Você tem que estar pronto para isso. Porque o Senhor nos deu, dos 7 sacramentos, 6 nós podemos ter na nossa casa, na nossa igreja doméstica. Ele não nos abandonou. Então se prepare, reze muito pelo Papa Bento XVI. Ele tem feito sua parte, tem se sacrificado por nós, continuando a ser Papa, continuando a rezar por nós. Enquanto vivo ele estiver, o anticristo não se sentará na cadeira de Pedro. A liderança espiritual dele é muito grande, porque foi o próprio Espírito Santo que escolheu o último Papa Bento XVI. Então façamos também a nossa parte, não vamos querer comodismo, não vamos querer aí nos acomodar, não vamos querer aí vida fácil, quando o nosso Papa está preso se sacrificando por nós. Vamos também nós nos sacrificarmos pela igreja, nós nos sacrificarmos pela nossa salvação, mas também do próximo, para que então a gente possa cumprir essa missão para que nós fomos chamados. Eu sei, você não se sente capaz, muitos de vocês não se sentem capazes, eu queria dizer que eu também não me sentia. Também achava que não era digno nem capaz, mas o Senhor capacita os escolhidos. E é isso que Ele está fazendo comigo e está fazendo também com vocês. Vai fazer a cada um que pedir a luz do Espírito Santo, a cada um que pedir o Espírito Santo, que o ilumine, que lhe dê sabedoria, para que possa então ser um instrumento de Deus. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. E como toda pessoa, em qualquer ofício, por pior que seja um instrumento, se o indivíduo for bom naquilo que ele faz, mesmo com um instrumento assim, já fraquinho, ultrapassado, um instrumento deficitário, essa pessoa consegue fazer o trabalho dele. Dá um pouco de trabalho a mais, mas consegue. Uma faca cega na mão de uma boa cozinheira pode não ser o ideal, pode não ser o que ela queria, o que ela precisava, mas ela vai fazer. Ela vai fazer ali a refeição porque ela é boa cozinheira. E nós somos essas facas cegas na mão do Senhor. Mas Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, para Ele nada é impossível. E vai capacitar você, para que você possa, na sua igreja doméstica, ser um ponto de apoio para a verdadeira igreja, para outros tantos que correrão até você. E até a sua igreja doméstica, por causa do Senhor. E essa é também uma profecia do Papa Bento XVI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações
feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. O livro está em pré-venda. Você adquire agora, ajuda a viabilizar essa edição e recebe no mês de julho pelos correios. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das Profecias dos 3 dias de escuridão.